Então, estamos de volta para mais um bloco do Cidade ao Vivo. Você percebe que a Estela nos deu licença no momento, porque não cabia todo mundo. Hoje temos vários convidados aqui no programa para falar sobre um assunto que é muito importante, que trata diretamente da vida dos filhos de vocês que estão nos assistindo agora. Filhos que provavelmente estão na escola neste momento, e é o local onde eles passam boa parte do dia, passam às vezes até mais tempo na escola, convivendo com os coleguinhas, com os professores, do que com os pais que trabalham durante o dia. E a alimentação das crianças nesses ambientes são também é algo que é muito importante, não é mesmo? Bom dia para vocês, tudo bem com vocês? Temos aqui a Caroline e a Cristiane, que são nutricionistas, e o Fernando, que é presidente do conselho. Qual que é o nome do conselho inteiro mesmo, Fernando? O conselho é o que se chama Conselho de Alimentação Escolar, né, que é o CAI, né, a abreviatura CAI. Certo. E vocês são nutricionistas, vocês trabalham em parceria com o conselho, vocês trabalham de forma mais ampla na prefeitura? Como que é o trabalho de vocês? Então, assim, nós trabalhamos, eu e a Caroline, nós somos nutricionistas efetivas da prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação e atuamos na alimentação escolar da rede municipal de ensino. Então, nós fazemos atendimento, nós coordenamos todo o programa, né, com as 40 unidades, né, alimentação para essas 40 unidades, incluindo desde a elaboração do cardápio, a elaboração de pedidos, entregas, capacitações de cozinheiras, né. Então, o programa de alimentação escolar abrange várias questões, né? Inclusive, um dos atores, né, é o conselho, né? São os membros do Conselho de Alimentação Escolar. Então, é em parceria. O conselho, ele é um órgão fiscalizador da alimentação escolar, então o Fernando nos fiscaliza, né, Fernando? O Fernando e os outros membros, mas nós atuamos em parceria, né? Sim, que interessante. E você que está nos assistindo, se quiser mandar perguntas, inclusive, pode fazer os comentários aqui no nosso Facebook e também pelo YouTube. Hoje não tem WhatsApp, porque o WhatsApp está no celular do Ednei, que não por acaso está lá no Fórum de Canoinhas acompanhando as oitivas, as audiências da Operação Et Pater Filium, e a qualquer momento ele entra na nossa programação trazendo as novidades do que está sendo dito lá no fórum. Então, eu vou começar perguntando para vocês, para a gente compreender, até mesmo quem está em casa, que às vezes pensa, está lá a nutricionista, ela vai falar só o que tem que comer, o que é certo, o que é errado. Mas nós sabemos que o trabalho é muito mais complexo do que isso, né? Eu gostaria que você explicasse, pensando na alimentação escolar, quais são os caminhos que vocês tomam para elaborar um cardápio, vamos dizer assim, para uma escola? Na verdade, assim, nós seguimos legislações específicas, né? Então, quando pensa em nutricionista, muitas vezes, estão colocando o que elas querem, ou o que elas acham. Não, nós temos legislações específicas do que seguir na alimentação escolar. E essas legislações, elas vêm cada vez mais completas, né? Uhum. Então, hoje nós temos uma legislação que nós trabalhamos muito, né, Carol? A resolução número 6, de 8 de maio de 2020, é uma das resoluções, um dos documentos mais utilizados hoje. E nós tivemos que fazer a adequação dos cardápios, por isso até essa questão de a gente ter um espacinho aqui, porque muitas pessoas não compreendem. Uhum. Mas por que isso está sendo feito nas escolas? Né? Por que vocês estão fazendo isso com as crianças, né? Uhum. Nós recebemos, inclusive, muitas críticas, inclusive, né? Injustas, né? Injustas. Tipo, elas estão fazendo um cardápio de emagrecimento, né? Sim, mas explica para mim, o que estaria mudando no cardápio do que tinha tradicionalmente para o que passa a ter agora? Uhum. Então, assim, Alexandre, para você entender, eu atuo há 20 anos como nutricionista da prefeitura, né? Da alimentação escolar. Então, a gente tinha 20 anos atrás uma alimentação totalmente industrializada. Uhum. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele recebe recurso do governo federal, mas é da prefeitura que vem a maior parte do recurso. Então, lá inicialmente, lá no programa, você tinha pouco recurso. Uhum. Então, o que sai mais barato? Você acaba comprando muito industrializado, né, Carol? Muito alimento pronto. Então, a industrialização, ela forneceu alimentos mais baratos. De lá para cá, a gente vê pela legislação uma crescente mudança.
Então, a diminuição do industrializado pelos produtos in natura e minimamente processado. Eu lembro que quando eu estava na escola, tinha um dia da semana, que inclusive era a alegria da criançada, que tinha nuggets, os famosos empanados, né? E depois a gente cresce e descobre que aquilo ali é um misto de tudo que tem de ruim, né? Hoje nós temos filé de tilápia. Olha só, carne... Filé de tilápia. É uma carne que inclusive é muito mais saborosa, né? Do que falar de um empanado que é só gordura. Sim, com vitamina, ômega, né? Os ômegas 3 da vida aí, que as meninas têm propriedade de falar sobre isso, né? Mas só para você ter uma ideia, a maior polêmica, né, Carol, que é a retirada do açúcar, né? Ué, mas como assim? As pessoas não gostaram da retirada do açúcar? Não gostaram. Não gostaram. Isso que me surpreende. Não gostaram. Essa é a minha reação. Como assim? Na verdade, nós temos os guias alimentares, né, que nós seguimos, e essa última lei, a número 6 de 2020, ela se baseia neles. Um guia para a população brasileira, né, Carol? Desde 2014 ele já existe, para as crianças menores de 2 anos, de 2019. Então, assim, a resolução ela está em consonância com os guias alimentares, né? Então, o que ela traz hoje? O guia, ele trazia a proibição do açúcar refinado, mel, até 2 anos. Os ultraprocessados, né? Então, esses alimentos, eles são restringidos na lei do PNAE, né, para crianças menores de 3 anos. Então, é por isso que teve essas críticas, porque o que acontece? Em casa, as crianças comem principalmente alimentos ultraprocessados, como açúcar, né, iogurte, todinho, miojo, bolacha recheada. Então, lá na escola e no CI, elas não vão ter esses alimentos. Então, muitas vezes, aos poucos, a gente tem que estar adicionando, né, esses alimentos na alimentação dessas crianças, e que eles não são, em casa eles não consomem, né? Então, para eles, é claro, eles vão querer um alimento cheio de açúcar, né, gordura e sal, e coisa que não vai ter lá no CI. Então, porque tem a alimentação dos CIs, eles são baseados em frutas, verduras, legumes, e é isso que traz o guia para a população brasileira. A gente tem que seguir as recomendações de alimentos no nível de processamento deles, né? Porque antes a gente utilizava, por exemplo, a pirâmide alimentar, que vinha ali com a base a maior quantidade de carboidratos, né? Só que isso eles mudaram porque eles viram que essa alimentação, esses alimentos compõem o principal na dieta da população, né? E eles querem que a população consuma cada vez mais alimentos in natura e minimamente processados. E quais são esses alimentos? Os in naturas, eles saem da natureza e você já pode consumir ele sem nenhum nível de processamento, né? Que são as frutas, verduras, legumes. Os minimamente processados são alimentos que eles saem da natureza e sofrem um pequeno processo, né? De limpeza, de remoção de sujidades, ou até mesmo da pasteurização, né, que são o arroz, o feijão, as carnes, ovos, o leite. Então, essa base, né, da alimentação tem que ser desses alimentos, né, e na resolução ele traz que o recurso federal que a gente recebe tem que ser a compra de 75% do recurso que a gente recebe nesses alimentos. Né, então, a gente não pode sair fora disso, né, dessa alimentação básica, né, hoje em dia. Então, e 20% só do recurso pode ser gasto em alimentos processados e ultraprocessados. Isso para crianças acima de 3 anos. Abaixo de 3 anos já é proibido. Quando você fala dessas diferenças de faixa etária, eu sou levado a pensar que vocês têm que pensar aliás, projetar o cardápio considerando as diferentes faixas etárias que o município abrange. Certo? São quantos profissionais que trabalham com isso hoje na prefeitura? Na verdade, nutricionistas são nós duas. Vocês duas são responsáveis por todas as escolas aqui do município. Precisavam pelo menos mais 2, né? Na resolução, né, ele que traz, a gente deveria ser no mínimo 4 a 5 nutricionistas, pela quantidade de alunos, né, que são mais ou menos entre 6.200, né, alunos que nós temos na rede, e que abrange as escolas e os centros de educação infantil. Certo. E o jovens e adultos também, né? Isso. E o reconhecimento aparece, né? Porque aqui a Tinha Cru comentando 2 profissionais maravilhosas que merecem nosso respeito. E também falando do Fernando, sempre muito atuante também como membro. Então, olha só, já sendo parabenizados. Mal começou a participação do programa, mas já estão recebendo esse reconhecimento. Bom, aí vocês falavam sobre essa questão de pensar a alimentação de uma forma saudável
para as crianças de acordo com as recomendações que nós temos. Pelo conhecimento que tem, o trânsito que a gente tem em relação às escolas, principalmente nas áreas mais carentes, nós percebemos que ainda hoje, nós estamos falando de 2023, existem crianças que vão para a escola e é lá que eles conseguem ter acesso à alimentação, porque eles não têm em casa, não têm o que comer em casa praticamente. Então, essa alimentação que eles têm na escola é não apenas uma alimentação saudável, mas é a única que algumas crianças têm, né? Então, sim, é uma coisa a se pensar sobre essa necessidade, né, de trazer um alimento saudável, nutritivo, que vai fazer com que a criança tenha até mesmo o desenvolvimento dela, né, físico, motor, vá ser auxiliado, né, durante todo o crescimento. Agora, Fernando, explica para a gente qual é a atuação do Conselho, o que de fato que o Conselho faz. Então, Alexandre, o Conselho, ele abrange, né, tanto a questão da fiscalização, né, da fornecimento dos alimentos, mas também o principal foco, né, é a fiscalização da onde está sendo investido, né, da aprovação, né, da compra dos alimentos, nós que fazemos, nós que aprovamos as contas, porque se tem um parecer negativo do Conselho, não pode ser feito as compras, já o PNAE lá já corta. Então, acho que a principal função do CAI é essa da fiscalização. Então, por isso que a gente até conversou, né, e era importante vir esclarecer, porque a população precisa saber o que são os conselhos. Então, hoje eu presido o Conselho de Alimentação Escolar, mas tem diversos outros conselhos. Daí a situação que está acontecendo no município, né? Quem sabe nós tivéssemos conselhos um pouco mais atuantes no passado, poderia, às vezes, ter levantado alguma lebre no passado. Mas, assim, eu acho que é o primeiro passo, a gente vir aqui mostrar a atuação do Conselho de Alimentação, mas os demais conselhos também, eu acho que tem um espaço aqui, com certeza, para vir mostrar o que esses conselhos fazem. Então, o Conselho de Alimentação Escolar, hoje, para ter uma ideia, nós somos em 10 conselheiros. Tem a Daiane e a Suelen, que são membros do Executivo, representando o Poder Executivo. Temos trabalhadores na educação, que é a Rosane, a Roseli, a Saleta e o Samuel. O Samuel até já foi presidente do Conselho também no passado. Daí temos representante de pais, a Thelma, a Josilda, a Márcia e a Thaís. A Thelma e a Márcia acabaram, né, tendo compromissos agora no decorrer do ano e acabaram saindo, mas aí a gente consegue remanejar, né, os suplentes. E aí, como representantes da sociedade civil, tá, né, sou eu representando o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, mas também tem a Simone, que é representante da PAI, e aí a gente tem o Geraldo, que é representante do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Então, um conselho, ele tem representantes de diversos setores. Então, é importante, né, que a pessoa, é só o pessoal ligar à prefeitura. Não, tem pessoas de diversos setores da sociedade que estão ali, né, fiscalizando e ajudando, né, porque, assim, elas fazem um excelente trabalho. É injusto essas críticas que às vezes o pessoal recebe. Ah, tirou açúcar da alimentação. Tá, mas tirou o açúcar, mas elas estão seguindo uma orientação de uma lei. E assim, essa alimentação que eles estão tendo é uma alimentação que vai dar saúde para essas crianças. Hoje, até depois já podem abordar, né, o alto índice de crianças com condições de obesidade no futuro. Então, até podem abordar isso daqui a pouquinho. Mas a alimentação escolar, na minha época, né, eu estou com os meus 43 anos, cara, eu ia para a escola comer uma sopa ultraprocessada. Cara, hoje o Fernando fala com propriedade. Cara, era terrível, né? E o gosto sempre era o mesmo. Agora não, agora você vai ali, você tem um arroz, um feijão, às vezes tem uma tilápia, como eu já falei, né? Saladas, muitas frutas, coisas que, como você falou anteriormente, muitas crianças não têm condição em casa de ter uma fruta, uma salada. Tem morango. Meu Deus, minha criança adora, meu filho adora comer morango e tem morango na escola. Quando a gente era criança, comia morango, olha, era muito difícil, cara. E hoje tem essa possibilidade.
Pois é, e às vezes até por falta de conhecimento dos pais, dos responsáveis em geral pelas crianças, pensar, vou agradar o meu filho, vou comprar aqui uma caixa de chocolate para ele comer hoje o dia inteiro, né? Vai comer isso durante o dia. Pode estar agradando o paladar, a criança pode estar feliz da vida comendo, mas não é o que ela precisa, né? E agora, com relação a essas mudanças, o cardápio, mudanças necessárias, por assim dizer, qual foi a receptividade que vocês tiveram nas escolas? O pessoal que trabalha nas escolas atendeu bem essas mudanças? Como que foi? É que assim, a alimentação escolar, eles são vários atores, né? Então, o conselho ali, com seus 14 membros, né? E a minoria na questão da prefeitura, agricultura familiar, as nossas cozinheiras, nossos diretores... então, os professores, a nossa equipe ali de dentro da educação, né, inclusive do nosso setor, ali nossas estagiárias de nutrição, nosso encarregado da merenda, o motorista que transporta para áreas rurais, o seu Mário, né, que recebe. Então, nós temos uma equipe e são vários atores, né. Então, para que tudo dê certo, tem que estar todo mundo falando a mesma língua, como diz, né? E a gente tem esse apoio. A gente tem as nossas cozinheiras, elas são maravilhosas, elas são capacitadas. E esse trabalho já vem de muito tempo, né? Então, essa diminuição, o que aconteceu esse ano que talvez impactou mais, é que até anteriormente, se havia alguma festividade, tipo antes de 2020... Você até permitia um açúcar num bolo, né, Carol, ou numa preparação. Uhum. A partir de 2020, isso não é possível e nós compreendemos, nós entendemos o motivo. O principal motivo é evitar sobrepeso, obesidade, né? Esse é o principal, porque as crianças estão comendo muito açúcar. Certo. Elas estão comendo muita gordura. Mas existe esse apoio, sabe, Alexandre? Existe. E assim, muitos pais, né, apoiam. Tem alguns pais que ainda não compreendem, mas eu acredito que isso faz parte, inclusive, de uma das ações que é a alimentação escolar, uma grande, que é a educação alimentar e nutricional. Certo. Né? Eu soube de casos, não aqui em Canoinhas, mas em outro município, onde eu moro, São Mateus, que teve pais que foram até a escola reclamar porque o filho não podia comer o bolo que tinha mandado, parece, um bolo para a escola, e foi e falou, guarda, leva para casa, come em casa, mas aqui não é o ambiente, né? Até porque tem outras crianças presentes, né? Isso foi no início do ano, quando talvez não estavam habituados que não deveria levar a comida para a escola. E eu vejo algumas professoras desenvolvendo trabalhos interessantes, que é justamente de trazer receitas e adaptar essas receitas. Né? Ou seja, você traz e açúcar na receita, mas podemos fazer de outra maneira? Né? E aí até a criança vai desenvolvendo até as próprias habilidades ali com esse trabalho com a alimentação. E né? como nós falamos, o açúcar hoje do CI é a fruta, né, cara? Então, assim, os bolos, as preparações doces, elas são adoçadas com a fruta. E o que nós tivemos que fazer também, porque a recomendação da retirada do açúcar pelo PENAI seria até 3 anos, mas nós temos crianças até 5 anos no CIS. Então, nós tivemos que estender essa recomendação do zero açúcar, inclusive para os maiores, né? Então, talvez tivesse um pouquinho mais de liberdade com relação ao açúcar para o de 4 e 5, mas nós não podemos no mesmo ambiente ter um bolo de um tipo para e um bolo... E assim, não há necessidade, a gente não vê nutricionalmente a importância de ter essa diferença, né? Acho que até porque, né, Cris, tem situações hoje de várias intolerâncias, né? Sim. Isso é importante a gente falar das questões de intolerâncias, até porque o município também fornece leites, né, especiais para as crianças que têm intolerância, assim, acho que pode... Sem lactose, é isso? Isso, na verdade a gente fez, né, esse ano 97 cardápios, a gente faz uma adaptação, mas não quer dizer que vai ser um cardápio totalmente diferente para as crianças. Por exemplo, a gente vai adaptar se uma criança tem intolerância à lactose, né, a gente vai adaptar o leite que ela utiliza para um leite sem lactose. Ou se mas tem isso uma é para a instituição de ensino inteira? Todos os alunos têm o direito, né? Então a gente faz a compra desses produtos específicos para essas patologias e adapta o cardápio conforme ao cardápio principal. Então é por isso que a gente estava tentando retirar o máximo também processados e ultraprocessados ali do cardápio,
para conseguir abranger cada vez mais todos esses alunos, né? Porque daí acontece, a gente vai ter que adaptar o cardápio. Tem alunos com intolerância à lactose, tem alunos com alergia à proteína do leite, que daí tem que ser um leite de soja, por exemplo, que a gente utiliza, né? Então, para conseguir abranger todos esses alunos, né, e não excluir eles, nós temos que fazer um cardápio que diminua esses produtos que são alérgicos ali, ou que não consiga abranger todos, né? Então, nós acabamos adaptando, né, para doença celíaca também, né, a gente acaba fazendo. Então, e nessas festividades, principalmente, eles fazem essas preparações e acabam não conseguindo abranger essas crianças. Ou até mesmo você dá um doce para uma criança ali que ela tem uma patologia, ela não vai poder consumir esse alimento, né? Então, você vai estar excluindo essa criança. Então, é por isso que a gente está tentando ao máximo fazer preparações com alimentos in natura e minimamente processados para abranger todos. Certo. Eu gostaria de comentar com vocês a questão da obesidade, mas antes eu quero tirar uma dúvida até sobre o leite sem lactose, no caso. Muitas pessoas, eu depois que descobri que eu tenho um certo grau de intolerância, eu passei a conversar e tal. Quando eu fui na farmácia um dia comprar a lactase, né, que é para fazer a digestão, né, enzima que digere a lactose, né, que nos auxilia, o farmacêutico estava vendendo e falou, nossa, mas é tanta gente que eu vejo comprando isso. E aí a pergunta, o leite sem lactose, o que tem que é específico para pessoas com intolerância, ele perde alguma coisa no valor nutricional ou não? Não, então é tranquilo beber. Não, é que na verdade o de intolerância à lactose, o que eles fazem? É o leite normal, mas eles adicionam enzima nesse leite. Então é por isso que a pessoa pode consumir daí, porque ele já tem a enzima junto. Você não vai precisar tomar, porque daí acontece, você compra a enzima, você toma a enzima e antes de consumir algum alimento, né? Para você conseguir digerir. Mas nesses produtos ele já vai estar incluído a enzima. Então o valor nutricional dele não altera, né? Só porque eles adicionam realmente essa enzima. Diferente ali do leite, para quem tem alergia à proteína do leite já não pode consumir, né? Porque ele é alérgico à proteína, né? E não ao açúcar, que é a lactose. Certo. Então a gente tem que oferecer um leite de soja, por exemplo, né? Que não tenha nenhum traço dessa proteína. Certo. E uma coisa interessante também da função da escola, né? Que as pessoas às vezes falam, fica com essas coisas aí, inventando moda, né? Eu já vi gente falando que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Antigamente comia de tudo, mas não é bem assim. Não fazia mal, né? Comia e não fazia mal. Às vezes até fazia mal e o resultado aparece anos depois, né? Aparece na vida adulta. Inclusive, depois que começou todo o movimento para uma alimentação mais saudável, eu tenho um primo que descobriu na escola que, a partir da escola, aliás, que o problema de crescimento dele estava associado a uma alergia que ele tinha a leite de vaca. Né? E a partir dali, a partir da escola, da recomendação que teve na escola, é que eles foram buscar tratamento e descobriram de fato qual que era o problema. Então você veja só a importância também de você ter essa orientação, essa fiscalização nas escolas. E agora eu quero saber sobre esses problemas que podem aparecer ao longo do tempo, né? Você tem uma alimentação desregrada hoje, não quer dizer que hoje você vai ter um problema, né? Não, e a gente pensa assim, veja que discrepante, né? Você começou ali falando com a gente da questão de que para muitas crianças seria a principal refeição, ou a única, né? Isso. Mas ao mesmo tempo hoje a gente está trabalhando ou vendo estatísticas de 41% de crianças com sobrepeso e obesidade. Pois é. Então, assim... Os estudos mostram. O Ministério da Saúde faz essas pesquisas e através dessas pesquisas que eles começam a fazer a recomendação. As leis, as políticas públicas, isso, né? Porque a alimentação escolar é uma política pública de segurança alimentar, né? Uma das principais, né, do mundo todo. Então, a partir dessas pesquisas que eles começam a fazer essas orientações. A retirada do açúcar, né? Eles vão retirar porque o nível de obesidade infantil e adulto está muito alto. Né? Então, e essa alimentação, né, e principalmente a má alimentação que desenvolve essas doenças. A obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, né, como as cardiovasculares, o câncer, e que são as doenças que mais matam no mundo. Então, se nós conseguirmos fazer a prevenção dessas doenças, né, a gente vai dar uma qualidade de vida melhor para a população e também a gente vai diminuir o custo. Por exemplo, estava falando, né? Sim, a gente estava comentando. São os principais custos, né? Sim, porque o governo ele pensa a longo prazo. Então, futuramente, essas crianças hoje,
que estão se alimentando mal, no futuro vão ser pessoas com obesidade, diabetes, colesterol alto, tudo. E aí, queira ou não queira, a grande maioria vai lá para o SUS e são custos que poderiam ser evitados, né? Então é isso, sempre prevenir. Acho que a prevenção é o melhor remédio de todos. Você previne, né? Você evita muitos problemas lá no futuro. Certo. E a questão da obesidade, ela está relacionada também à qualidade do alimento ingerido, sim, né? Sim. Não é só, por exemplo, a pessoa é obesa porque ela passa o dia inteiro comendo. Não é bem por aí, né? É a qualidade desse alimento. E quantidade, né? Uhum. Também, o que se trabalha muito na questão hoje da alimentação saudável é a variedade, né? Então, você tem que ter uma alimentação muito variada e de qualidade, né? Então, tanto a Carol comentou ali a questão da pirâmide, que muitos profissionais ainda utilizam para a educação nutricional, ela acabou se perdendo um pouco, né? Porque ali você dizia o número de porções dos grupos, né? Mas a gente sabe que mesmo no mesmo grupo alimentar, os alimentos têm nutrientes diferentes nesse grupo. Níveis de processamento, exatamente. Né? Então, você pensa, quanto mais variada, melhor, né, uma alimentação. E claro, sendo de alimentos minimamente processados e in natura. Hoje a gente tem a participação, só para você ter uma ideia, a gente tem 81% dos recursos gastos do recurso federal vem da agricultura familiar, da nossa região. Nós, por lei, teríamos que atingir 30%. Desde a lei de 2009, nós atingimos mais que 30%. E no ano de 2022 nós atingimos 81,40%, né, Carol, por cento vindo da agricultura familiar. Então, o que vem da agricultura familiar? Alimentos in natura e minimamente processados, né? E livres, em sua maioria, de agrotóxicos. Sim, também. A grande maioria, né? sim. Porque então, isso é muito importante, diga-se de passagem. Né? Então assim, a agricultura, que a alimentação, ela envolve muitas questões, né? Então ela desenvolve essa questão da alimentação saudável e da saúde do aluno, mas ela promove a questão de ser sustentável, né? Então hoje a gente fala muito em abrir menos pacote. Descascar ou comer ali, lavar, né? Higienizar bem os alimentos e comer. Veja quanto de embalagem que se produz no ultraprocessado, no industrializado, né? Então, assim, a alimentação saudável, ela não traz só essa questão, a criança saudável, ela traz de uma sociedade mais saudável, de um mundo mais, né, na questão até própria ambiental, né? Sim, gente, né, e a criança é replicadora, inclusive, né? Sim. Porque o que ela aprende, ela replica em outros ambientes, em casa, Vai principalmente. lá para os pais, não, ó pai, nós estamos comendo demais fritura aí, vamos cortar. Estamos tomando demais refrigerante lá em casa. Meu Deus, eu sei que eu tenho um problema sério com refrigerante, né? Mas quem sabe a gente vai aprender, tem que aprender, aos poucos a gente vai aprender. E se lá na época que eu estudava já tivesse uma prática dessa, quem sabe hoje... Sim. E até mesmo uma coisa que eu percebo que o que a gente aprende com relação à alimentação se torna um hábito tão firme que você não consegue mais voltar atrás. Por exemplo, eu parei de tomar café com açúcar já há um bom tempo. E hoje, se eu tomo um café que está adoçado, não desce. Sabe? Hoje você sente o gosto do café, né? Café, exatamente. O café amargo, bom. Antes eu percebo que sentia o gosto, um doce. Eu estava tomando um doce ali que me deixava ativo, né? Mas são coisas que realmente mudam, impactam toda a nossa vida, né? Não é apenas aquele momento de desfrutar o paladar, né? É saúde. Acima de tudo é saúde. E é esse paladar que nós queremos para as nossas crianças e futuro adultos, né? Porque ele vai ter um paladar menor, só que a gente precisa do apoio dos pais. Fundamental. E assim, aqui a gente vem pedir isso. Porque a gente está trabalhando com todas as forças, juntamente com o conselho e todos os atores aí da alimentação escolar, mas nós precisamos do apoio em casa, né? Muitas crianças, às vezes, elas deixam de comer o saudável porque elas sabem muitas vezes que ela vai ter ultraprocessado em casa, quando chegar. Então, assim, da escola, ela seguir, a escola, os pais seguirem mais ou menos que hoje a alimentação escolar tem, né? Esse conceito aí do minimamente, do in natura, dá mais trabalho, né, Alexandre? Você chegar em casa e preparar uma sopa de legumes com carne ou um arroz, feijão, dá mais trabalho do que preparar um macarrão instantâneo. E aquilo que o pessoal comenta, eu não como o natural porque o natural é mais caro.
Isso também não se sustenta muitas vezes, porque se você vai na quitanda, você compra ali fruta da época, né? Sim. Da estação por um preço acessível. E aí você vai ver um pacote de salgadinho tá R$16 por 200 gramas. Se for Sim. colocar na ponta do lápis, a alimentação in natura e minimamente vai ser mais barato do que os ultraprocessados no Sim. final do mês. Pois é. Se você fazendo as escolhas corretas. Né? E vai auxiliar ainda a agricultura, a economia aqui do município. Né? Porque você indo numa feira, você vai comprar um produto local, né? Da sazonalidade, um produto que tem mais quantidade de nutrientes, né? Porque ele está na época. Não Sim. vem um produto de fora, que às vezes você não sabe nem a procedência desse alimento. Né? Então isso tudo a gente tem que pôr na ponta do lápis e avaliar. Sim, e até mesmo existem pessoas que eu me incluo nesse ramo que tem espaço em casa plantar árvore frutífera, né? Sim. Então já é uma coisa que auxilia. Só o Harry, nosso produtor, que odeia frutas, passa longe porque, né? ele acha que é uma coisa que a gente não deve comer. Então o Harry está aprendendo hoje muitas coisas aqui, está sendo reeducado alimentarmente pelos ouvidos. Bom, e vocês têm mais alguma coisa que seja pertinente a comentar? Sim, Alexandre, eu até queria colocar aqui das funções do Conselho, retomando. A gente fez, em 2019, o Conselho fez 13 reuniões mensais. Em 2020, né, época de pandemia, foram 8 reuniões, uma presencial e 7 online. 2021 também, auge de pandemia, 13 reuniões. E agora, o ano passado, 11 reuniões. Né? Então, o Conselho da Alimentação Escolar tem reuniões todo mês. Todo mês a gente tem na segunda, quinta, sexta-feira, né, do mês, sexta-feira do mês, a gente tem reunião, né, onde a gente senta, a gente discute, a gente vê as visitas, que o Conselho faz visitas às escolas. Até para você ter uma ideia, em 2019 foram 41 visitas, em 2020 o Conselho acompanhou a distribuição daqueles kits que foram feitos, né, o sacolão, né, que o pessoal levou para casa. Em 2021, 39 visitas e em 22, 36 visitas. Né. Então, o Conselho está frequentemente nas escolas e nos CIs, verificando a qualidade da alimentação, verificando se as compras, né, aí, ver se as compras estão sendo suficientes ou se não estão sendo esbanjamento de alimentos. Então, o Conselho faz isso. O Conselho vê lá as validades, o pessoal está consumindo dentro do prazo de validade, não está ficando produtos para vencer, a gente fiscaliza isso e felizmente está tudo em ordem, cara. Felizmente tudo em ordem. A gente também às vezes acaba até ajudando as escolas na manutenção de equipamentos, né? A gente vai em alguma escola, não sei, a geladeirinha ali está feia, o fogão está feio, a gente faz um documento, manda para o prefeito, e às vezes tomam providências para ajudar na equipar melhor essa cozinha. O que mais eu queria te colocar aqui? Nessas reuniões que a gente faz, quando detectado algum problema, a gente chama o diretor da escola para participar da reunião. Né? Agora a gente fez visitas dias atrás, vamos ter reunião agora futuramente. Tem problema, vamos chamar a diretora, vamos conversar com ela, vamos chamar a cozinheira, vamos ver o que está acontecendo lá, para a gente resolver os problemas daquele seio ou daquela escola. Então, né, eu acho que o Conselho tem esse papel muito importante na fiscalização e ele está presente lá nas escolas, nos CIs, para ver se está sendo encaminhado da forma correta, né, a questão dos alimentos. Desde a caixa de água também a gente vê se tem limpeza em caixa de água, se tem uma ideia. O município, porque o pessoal vai tomar água, acha que é tudo, não, mas periodicamente tem que ser feita uma limpeza, né? Cada 6 meses, né? Tem que ser feita a limpeza na caixa d'água. Sim, coisas básicas. Sim, também, né? Mas tem situações que acabam não fazendo, e aí? Né? Se não é fiscalizado, passa em branco. É necessário fazer a cobrança, né? E agora, vocês nutricionistas, o que a gente pode deixar de recado para quem nos assiste, não só para os pais, né, mas para as pessoas em geral, em relação à alimentação saudável e pensando, claro, né, sobre também no paladar, porque né, a gente come, tem gente que sente prazer comendo, né, mas não precisa ser algo que não deixa de ser saudável, não é mesmo? Eu acho que um exemplo que a gente pode citar foi a nossa Páscoa, né, Carol?
Então, tinha muito aquela cultura, né, de, a gente tem que dar um agrado, mas que esse agrado seja rico em açúcar e gordura, um chocolate, né? E a gente mostrou que nessa Páscoa, juntamente com toda a nossa equipe lá nas escolas, os diretores, as cozinheiras, de preparações saudáveis, né? O docinho de banana, né, feito com leite em pó, com a banana, ou de cenoura, ou de amendoim. Então, a utilização ali das frutas, né, os bolinhos, né, adoçados com a fruta madura, né, sem açúcar, e outras ações relativas à Páscoa, além da alimentação ali, não dando aquele enfoque que seria a distribuição dos doces, né. Então, assim, foi maravilhoso. Fotos lindas. Eu acho que a gente teria aqui assunto pra gente trabalhar o dia todo. Ah, com certeza. Inclusive, a nutricionista lá de São Mateus trabalhou conosco aqui. Ah, é? A Cristiane. Olha só, que legal. E assim, a gente teria que falar da questão da amamentação, da questão agradecer, né, o trabalho aí do conselho, em todo esse envolvimento. Teríamos que agradecer também o governo municipal, que sempre nos ajudou com os recursos, né, Carol? Porque sem dinheiro nós não conseguimos fazer uma alimentação adequada, né? Sem a ajuda dos pais, né? Aquela mãe lá que teve o bebê que está amamentando, então muito forte essa questão de que a amamentação continue no CI. Sim. Então, nós estamos dando todo esse apoio, que essa introdução alimentar seja da forma correta, porque aí a gente vai estar iniciando essa introdução e de uma alimentação da forma correta. E isso como extensão em casa. Deixa um pouquinho a Carol falar. Que a gente traz é que as pessoas entendam que essas mudanças, essas orientações que nós damos, não é para prejudicar ninguém, é para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população, né, das crianças, né, de um adulto, né, que ela vai se tornar. Então, e essas recomendações, elas vão diminuir cada vez mais as doenças, né, e vão trazer os nutrientes necessários para as crianças, porque sem os nutrientes, né, adequados, elas não vão conseguir crescer e se desenvolver. Então, toda essa questão abrange, porque se você consumir um alimento que é rico em açúcar, muitas vezes não vai ter os nutrientes necessários para ela conseguir se desenvolver, né? Ou até estudar, né? Se concentrar ali na hora, aprender. Então, toda essa questão a gente traz, mas é para melhorar a qualidade de vida, né? Não é para prejudicar ninguém. Então, claro que isso tem que ser trabalhado aos poucos, para que a geração dos pais, né, das crianças de hoje, entendam também essa modificação, que é para o bem deles, né, e que traz benefícios não só para as crianças, mas para toda a família. Perfeito. Alexandre, mais uma última que nós não podíamos deixar de falar. Na semana passada, nós tivemos a nossa professora Larissa, que recebeu um prêmio nacional. Então, entre 2.000 escolas, a Larissa desenvolveu um projeto ano passado na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, e das 2.000 escolas de todo o país, o projeto dela ficou entre os 20 premiados. Então, semana passada, no dia 23, ela recebeu a premiação lá em Brasília. Foi toda custeada, né, pelo governo federal. A gente ficou muito, muito orgulhosa desse projeto da Larissa, dessa premiação, e ela vem para mostrar, assim, que realmente a educação alimentar e nutricional, ela está em conjunto com a oferta da alimentação saudável, e a gente só vai conseguir realmente trabalhar, se a gente trabalhar junto, conseguir, né, todas as ações aí e melhorias, né, para as nossas crianças. Então, a gente queria parabenizar a Larissa e o projeto dela. Eu acredito que ela vai ter aí uma outra oportunidade de vir contar como que foi o projeto em sala de aula com os alunos e que envolvem a questão da alimentação saudável. Inclusive, no site do J+, temos 2 reportagens sobre essa premiação que ela conquistou lá em Brasília. O Toninho está mandando aqui pelo WhatsApp do J+. Bom dia, essa redução do açúcar para os nossos baixinhos é muito importante, porque saúde é em primeiro lugar, e tem muitas crianças que às vezes têm pré-diabetes e os pais nem sabem, né? Mais um fator importante. Eu agradeço muito a presença de vocês. As portas estão sempre abertas para participar. E também, é claro, lembrando que os outros conselhos do município, sempre que tiverem algo a expor, a trazer suas pautas, a mostrar o trabalho que desenvolvem, as portas do J+, estão sempre abertas para comentar.